4 de julho de 1776, independência dos Estados Unidos. Essa data tem muito brasileiro que decora e não sabe que 7 de setembro de 1822 foi a independência do Brasil. Para de se pagar pau para os Estados Unidos, rapaz. Brincadeiras à parte, nós vamos falar da independência das 13 colônias, tá? Aí começa, né, a crise do antigo sistema colonial mercantilista e a decadência do chamado antigo regime. Obviamente tudo influenciado pelos ideais iluministas ou iluminismo, ok? Gente, como é que tudo começou? Como os Estados Unidos se libertaram da maior potência da época, que era a Inglaterra, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho. Houve uma guerra entre 1756 e 1763, chamada Guerra dos 7 Anos, né? Durou 7 anos, né? Entre a Inglaterra e a França, certo? Durante essa guerra que os ingleses vão vencer, inclusive eles conquistam ali um pedacinho do Canadá, por isso que o Canadá é bilíngue, né? Parte do Canadá foi colonizado pelos ingleses. Os franceses perdem essa guerra, os ingleses, portanto, saem vitoriosos, mas eles saíram bem endividados dessa guerra, certo? E aí eles resolveram criar novos impostos sobre os colonos americanos. É importante que vocês se lembrem que de toda a colonização que ocorreu aqui na América, os colonos dos Estados Unidos, eles tinham relativa autonomia em relação à metrópole, certo? Principalmente o norte dos Estados Unidos, onde caracterizou-se pela colonização de povoamento. Ou seja, apesar de pertencerem à Inglaterra, eles tinham muita liberdade. Mas com a criação desses novos impostos no pós-guerra dos 7 anos, porque os ingleses haviam gastado muito na guerra, então queriam de alguma forma receber algo a mais para compensar esse déficit, né, essa dívida, eles criaram ali, sem a concessão, ou melhor, sem a aprovação dos colonos, a lei do selo, a lei do açúcar, a lei do chá. Tudo isso sem a representação dos colonos no parlamento britânico. Isso vai causar, obviamente, um protesto dos colonos, tá? Dá uma aprofundada no Boston Tea Party, né? A festa do chá de Boston. É interessante porque alguns colonos americanos se vestiram de índio, disfarçados, obviamente, passaram pela guarda inglesa, chegaram até os navios ingleses que estavam carregados de chá e tacaram fogo, né? E toda a carga foi perdida, os navios afundaram. Ali era um protesto, né, dos colonos dizendo: não aceitamos essas leis, esses novos impostos. E aí o parlamento britânico endureceu mais ainda as regras, criando as leis intoleráveis. Dentre elas havia a lei do aquartelamento, tá? Dá uma pesquisada nisso aí também. E eis então que na cidade de Filadélfia, os colonos organizam 2 congressos, um em 1774, exigindo, né, que essas leis intoleráveis fossem revogadas, né, canceladas, e nada aconteceu, né, os ingleses não abriram mão dessas novas leis criadas, e em 1776, no 4 de julho, né, que nascia então um documento, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ali, os Estados Unidos então declaravam-se livres, e é óbvio que começa uma guerra de independência que vai durar aí até 1781. E os colonos americanos venceram a guerra com a ajuda dos franceses. Olha a vingança dos franceses aí, gente. Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade, que está em Manhattan, lá em Nova York, é um presente dos franceses para os americanos, certo? E então a ajuda dos franceses foi fundamental para a vitória dos colonos americanos. E aí surge então o primeiro país livre da América, que depois será seguido por todos os outros países, inclusive da América Latina, tá? O Brasil vai ser um dos últimos a se tornar independente somente em 1822, beleza? Muito bem. As 13 colônias, que agora se chamam Estados Unidos da América, eram só esse pedacinho aqui, gente. Tudo que está em azul, que vocês estão vendo aqui, ó, era a região que pertencia aos mexicanos, outra região ainda que pertencia à França, era a terra indígena, tá? E aí os Estados Unidos começam a famosa marcha para o oeste. Tem algumas ideologias, né, que incentivaram a isso. Uma ideologia política foi a doutrina Monroe,
a América para os americanos. Também havia uma ideologia religiosa, o Destino Manifesto. Você sabe, você tem que saber, aliás, né, que a maioria dos colonos americanos tinha uma religião calvinista, puritana, e eles se achavam os escolhidos de Deus. E como escolhidos de Deus, a terra era prometida a eles. Não importa quem estava lá, se tinha índio, não importa, é nesse momento que tem um massacre indígena, tá? Então a conquista do Oeste, ela foi feita na base da guerra, da matança, da violência, em nome de uma doutrina política e uma doutrina religiosa, ok? Na Califórnia, por exemplo, que pertencia ao México, foi encontrado muito ouro. E aí começa a corrida do ouro e uma guerra com o México, do qual o México perde. Portanto, o território da Califórnia, do Texas, do Novo México, essas três regiões pertenciam anteriormente ao México, né? Os Estados Unidos incorporou tudo isso. Comprou a Louisiana da França, do Napoleão, que vendeu para bancar sua guerra na Europa no ano de 1803. Comprou a Alasca da Rússia e assim os Estados Unidos se torna um país continental enorme, tá? A conquista do Oeste se deu dessa forma. Mas era um país muito diferente, onde o Norte era industrializado, utilizava a mão de obra livre, onde o Sul era agrícola, utilizava a mão de obra escrava africana. Essas diferenças levou-os a um conflito interno, a Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão. Secessão significa separação, uma guerra sangrenta, considerada a guerra mais sangrenta da história da América, certo? Entre 1861 e 1865. Vocês estão vendo aqui a bandeira dos confederados. São os sulistas, são os estados escravocratas, tá? Liderados ali pela Carolina do Sul, que não queriam mais pertencer aos Estados Unidos. Por quê? Tudo começa em 1860, quando Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. E ele defendia os interesses do Norte. E o Norte industrializado queria uma política protecionista em relação aos produtos estrangeiros, né, para fortalecer a indústria interna, fortalecer o mercado interno. Já os sulistas, que viviam da exportação do algodão, não queriam esse protecionismo, até porque os ingleses, que eram grandes compradores desse algodão, haviam dito que se o protecionismo vigorasse, né, eles, ingleses, deixariam de comprar o algodão americano. Tá? Por isso que os sulistas não queriam. E também, obviamente, não queriam libertar os seus escravos. Né? Então é isso. As causas da Guerra da Secessão: eleição de Lincoln, protecionismo que o Norte queria e o Sul não, e os escravos, que o Sul não abria mão, não queria a libertação desses escravos. E aí começa a Guerra da Secessão. O Norte vence, a União vence, né? E ali se encerra então essa guerra sangrenta. Porém, inicia-se um grande racismo, tá? Os estados sulistas, principalmente, passam a perseguir e matar os negros através de uma organização criminosa, né? A KKK, ou KKK, ou Ku Klux Klan, né? Essa organização criminosa perseguia e matava os negros ali, nos Estados Unidos. O próprio Lincoln acabou morrendo quando, pós-Guerra da Secessão, ele vai assistir a uma peça de teatro, e enquanto assistia ali, um ator, né, um sulista fanático, entrou no camarim, ali onde estava, no camarote, melhor dizendo, onde estava o presidente, e acabou assassinando-o, tá? E ali morria, talvez, o presidente, um dos presidentes mais importantes da história americana. Não sei se foi o melhor, mas historicamente ele foi um dos mais importantes, tá? Então, gente, de forma resumida, essa é a história da independência dos Estados Unidos, da conquista territorial americana e da famosa Guerra Civil Americana, ok? De uma forma bem sucinta, cabe a você fazer o aprofundamento com leituras. Um abraço e até a próxima.